Amados irmãos, convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Josué. Josué, capítulo 24. Josué 24. É a saudade. Saudade. Meus irmãos, Josué capítulo 24, versículos 14 em diante. Eu vou fazer a leitura, os irmãos me acompanham nas suas Bíblias, versão Ara. E a versão que o Senhor tiver aí, ou será projetada. Diz assim a santa palavra do Senhor: agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, a igreja lê: longe de nós adorarmos o Senhor para servirmos aos outros deuses. Podem seguir. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais são os nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelos quais passamos. O Senhor, continuem. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão e nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o seu povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Oremos mais uma vez. Santo e eterno Deus, a tua palavra, tua inerrante, tua perfeita, tua santa palavra está aberta diante de nós. Ela foi lida, Senhor, e acompanhada dos cânticos que entoamos durante esse culto, acompanhada dos demais textos sagrados lidos aqui na liturgia. A tua palavra, Senhor, é para a edificação da tua igreja. E pedimos que nesse momento o Senhor acalme o nosso coração, o Senhor acalme a nossa mente. Permita, Pai, que possamos entender o que o Senhor tem a dizer à tua igreja. Queremos, Senhor, nesse momento, ouvir a tua voz. Queremos ser edificados por ti, firmar os fundamentos necessários para que a nossa casa possa estar firmes na rocha, para que a nossa casa não se abale. Tem misericórdia de nós, Santo Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus, a nossa rocha que nós oramos. Amém.
Meus irmãos, esse texto é um texto bem conhecido, porque é um texto muito importante, um discurso muito pregado, comentado, pois é o último discurso de um homem chamado Josué. Quem foi Josué? Josué foi apenas o responsável por substituir o homem que libertou o povo da escravidão do Egito. Uma tarefa muito complicada, uma tarefa deveras difícil, um grande desafio. Josué, após a morte de Moisés, ocupou o cargo de proeminência no povo judeu. E ele precisava começar forte. Então Deus usou Josué para fazer com que o povo possa entrar na terra prometida. Já começou fazendo um milagre, abrindo o rio Jordão. O povo passou, a terra foi conquistada, batalhas foram vencidas pelo povo, não por força bélica, mas porque Deus estava com o povo, e quem liderava esse povo, o responsável era Josué. Esse texto se passa 20 a 30 anos após essa conquista. Aquelas histórias de Jericó, Ai e outras tantas cidades da região. Josué, então, vendo que sua hora era chegada, ele busca renovar a aliança entre Deus e Israel, o povo. E ele buscava reafirmar a exclusividade do culto ao Senhor. Josué conduz agora o povo a um compromisso consciente e formal, com consequências espirituais e sociais. O tema da mensagem de hoje é: qual é o fundamento de uma casa que serve ao Senhor? Você tem uma casa que serve ao Senhor? Você mora numa casa que serve ao Senhor? A sua casa louva ao Senhor? Esse texto nos ensina, por meio de 3 lições, que o fundamento de uma casa que serve ao Senhor é uma casa que adora somente ao Senhor. É uma casa que reconhece quem é o Senhor e é uma casa que se compromete com o Senhor. Em primeiro lugar, o fundamento da casa que serve ao Senhor tem por fundamento a adoração ao Senhor. É uma casa que adora somente ao Senhor. Josué, nesse momento, aqui no versículo 14, ele exorta o povo a fazer o quê? Abandonar os deuses que seus pais serviam da além do Éufrates. Por quê? Porque o verdadeiro serviço ao Senhor, o verdadeiro comprometimento, a verdadeira adoração ao Senhor exige exclusividade. Uma casa que busca servir, adorar, se comprometer com o Senhor, precisa entender que Deus é um Deus de exclusividade, pois não se pode servir a 2 senhores. E o Josué mostra aqui que é necessário servir com integridade e com fidelidade. Josué 24:14 une integridade e fidelidade para servir, para descrever um serviço a Deus que deve ser total, integral, sem reservas e constante, sem desvios. Fidelidade. Essa é uma exigência da aliança. Essa é uma exigência porque Deus não aceita um coração dividido. Josué diz: vocês querem servir aos deuses dos pais de vocês ou aos deuses do povo daqui? Você precisa se lembrar que Abraão, antes de ser chamado, no lugar onde ele habitava, na terra onde ele morava, ele não servia ao Senhor.
ele servia a deuses estranhos. A raiz do nome Abraão, provavelmente, dizem os estudiosos, quer dizer, o pai que olha para cima. Esses mesmos estudiosos dizem que Abraão era talvez um homem muito quisto na sua sociedade, que olhava para as estrelas para profetizar o futuro das pessoas. Mas não pelo Senhor, mas sim por outros deuses. Se você está assustado com isso, eu convido você a ler depois o texto, capítulo 24, completamente. Você vai encontrar quem Abraão servia. Meu irmão, Abraão não teve mérito algum no seu chamado. Abraão foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus. E o que é que Abraão fez? Ele abandonou a sua terra, abandonou a sua parentela, abandonou os deuses aos quais ele servia e que trariam fama para ele, e foi para uma terra que seria mostrada. Ele começou a caminhada, digamos assim, no escuro, porque a voz que falou ao seu coração, a voz que se direcionou a Abraão, é uma voz poderosa, uma voz o qual fez com que Abraão tenha coragem de fazer o que ele fez. Abraão servia outros deuses. O povo agora, depois de terem sido libertos da escravidão, depois de terem conquistado a terra prometida, as cidades prometidas, estava buscando novamente aqueles deuses. O povo havia se envolvido com alguns outros povos que não foram exterminados naquela região e buscaram adorar os deuses daqueles homens. Os amorreus, citado aqui no texto. Josué diz: e aí, vocês? Vocês precisam entender que se você quiser servir ao Senhor, se você quer adorar ao Senhor corretamente, você precisa deitar fora os ídolos. Você precisa direcionar a sua adoração, o seu serviço apenas ao Senhor. Você tem a oportunidade hoje de dizer: quero servir aos deuses dos amorreus, aos deuses dos meus antepassados, ou eu quero servir ao Senhor. Aí Josué fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje em dia nós temos oportunidades, escolhas. Se você vai na faculdade, se você está na faculdade, se você está na escola, no trabalho, você vai ver pessoas de diferentes religiões. E religiões, muitas delas, com perdão da palavra, absurdas, não fazem sentido nenhum. Esses dias eu ouvi dizer de um grupo de pessoas que buscam aí deuses nórdicos, aquele mesmo do filme, o Thor, o Zeus, deuses que já foram completamente pisados pelo Deus cristão. Foram destruídos, foram colocados à prova e destruídos. Assim como aconteceu com Baal, assim como aconteceu com os deuses egípcios, ninguém conseguiu superar a força do Senhor. E Josué afirma uma declaração de compromisso que expressa a fé de Deus dentro da teologia da aliança. Eu e minha casa, o homem como responsável pelo seu lar. O pastor Checon esteve lá na igreja e provavelmente houve batismo infantil. Por quê? Porque os pais dessas crianças disseram: eu sou do povo de Deus, o meu filho é do povo de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, adoraremos ao Senhor. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu querendo me rebelar, meu pai, muito duro, pastor, né? Graças a Deus pela vida dele, não me deixava fazer nada do que eu queria no domingo. Por quê? Porque dia de domingo era dia do Senhor. Eu queria ir de bermuda para a igreja. Meu pai falava: não, você não vai de bermuda. Semana passada foi a festa de 15 anos da sua amiga e você foi de terno e gravata. E agora você quer
ir de qualquer jeito para a casa do Senhor, compartilhar da palavra do Evangelho. Eu não estou falando aqui que vir de bermuda ou vir de saia, de coque, de qualquer jeito para a igreja, seja pecado ou não. O que eu quero trazer aqui é o sentido da história. É a reverência que eu não tinha no meu coração. Se eu quero servir ao Senhor, eu tenho que apresentar o meu melhor. Como acabamos de ler lá em Crônicas, capítulo 16, tributai ao Senhor de acordo com a sua grandeza. Servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem uma história de uma irmã, eu me lembro, uma irmã aposentada, 2 salários mínimos, a aposentadoria dela, e ela pegava no banco o dinheiro dela, e para trazer o dízimo, ela falava: moço, peguei as notas aqui no caixa, estão todas machucadas, eu quero notas bonitas, eu quero notas boas, novas. Por quê? Porque essa nota boa e bonita era a nota que ela colocava dentro do envelope para trazer ao gasofilácio. Essa mulher buscava servir da melhor maneira. Os R$100, R$200 que ela colocava no gasofilácio tinha o mesmo valor de qualquer outro, mas ela entendia que o melhor deveria ser para o Senhor. Precisamos entender quem é esse Senhor. Yahvé, Jeová, Yehoá. Como você estudar aí, você vai vendo aí como é que se pronuncia esse nome. É o Deus que se revelou a Moisés como o Eu Sou, lá em Êxodo capítulo 3, que conduziu a Israel até a terra prometida. E esse compromisso não foi individual, mas envolveu toda a família, o povo de Deus. A bênção seria para Abraão e sua descendência. Então, somos descendentes de Abraão, não por sangue, talvez, não sei se tem algum judeu por aqui, mas há um sangue que escorreu para nos salvar e nos deu acesso ao povo. Nós não éramos povo, mas hoje somos povo por meio do sangue de Cristo, que foi vertido, que foi derramado, para que você e eu possamos ter vida, para que possamos dizer: somos parte do reino de Deus. Essa declaração destaca a soberania de Deus na salvação e o chamado à obediência. Josué desafia o povo a abandonar a idolatria e servir exclusivamente a Deus. O momento da conversão é uma só. Está escrito lá na eternidade. Você foi eleito pelo Senhor. Mas no processo seu aqui na terra, você vai passar por altos e baixos, momentos com maior fé, momentos que sua fé titubeie, e você precisa dizer: Senhor Deus, eu quero te servir, está difícil para mim, estou passando por essa dificuldade, se eu entregar o meu dízimo, eu não vou ter como pagar o meu aluguel, se eu for para a igreja agora, eu não vou conseguir trabalhar, e amanhã eu não vou ter leite para os meus filhos, e várias coisas vão acontecer na sua vida, mas você precisa decidir, se decidir pelo Senhor. Você precisa entender que o louvor ao Senhor não dá para ser parcial. Aí você vai dizer: tá bom, Paulo, mas eu só louvo ao Senhor, somente o Senhor é o meu Deus. Minha avó era católica, ela tinha lá um altar na casa dela, lá com vários santos, mas eu não tenho nada disso. Mas aí você não consegue ficar 1 minuto sem esse aparelho. Durante o culto você está mexendo no aparelho, você está vendo se as mensagens chegaram, se o seu time fez gol. Durante o trabalho você não consegue se concentrar porque você está no aparelho celular. Ídolos que colocamos no nosso coração. Josué está falando também desses ídolos. Você pode colocar a sua família, algo bom, algo precioso do Senhor, como ídolo.
se você não trata o seu filho da maneira correta, se você não trata a sua esposa da maneira correta, se você não coloca o seu homem, seu marido no lugar correto. Ídolos, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Servir ao Senhor com integridade e com fidelidade, não há espaço para nada. Certa ocasião eu estava na igreja e o pastor falou assim: qual é a ordem do seu, a pirâmide de importância na sua vida? Aí eu falei assim: Deus acima de tudo, depois vem família, depois vem trabalho, depois vem amigos, depois vem não sei o quê, e foi colocando assim, igreja e tal. Quando eu entendi isso que eu estou pregando, eu percebi que Deus não estava na ponta. Porque no lugar de buscar estar na casa do Senhor, eu buscava estádio de futebol, eu buscava qualquer outra coisa, buscava sair com os amigos, colocava qualquer coisa acima de Deus. E quando Deus não está em primeiro lugar, Ele não aparece nem no último lugar da sua lista. Deus simplesmente não está na lista quando Ele não está em primeiro lugar na sua vida. Porque Ele é um Deus zeloso, um Deus que merece adoração integral e fiel. Em segundo lugar, família. Meus pais moravam fora, eu não ligava para eles. Eu não estava nem aí para eles. Meu irmão morava comigo, brigava com ele o tempo todo. Segundo lugar, família. Não é isso que a palavra de Deus me ensina. Você está vendo como é que, quando Deus não está no começo, tudo demais desmorona? No meu trabalho eu não me importava com ele, chegava atrasado, ia de qualquer jeito. Meus irmãos, quando nós servimos ao Senhor com integridade, fidelidade e assumimos essa frase, essa oração para a nossa vida, eu e minha casa serviremos ao Senhor, entendemos que o fundamento do Senhor é uma casa que adora, que serve única e exclusivamente ao Senhor. Uma casa que adora única e exclusivamente ao Senhor. Em segundo lugar, o fundamento de uma casa que serve ao Senhor é a casa que reconhece a santidade, que reconhece quem é o Senhor. Israel responde de imediato no versículo 15. Não, no versículo 16. E diz: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Josué, o que você acabou de dizer não faz sentido para nós, porque nós vamos servir ao Senhor. A motivação que levou Israel a responder dessa maneira se baseou em memórias grandes, redentoras do Deus que os tirou do Egito. E eles lembram de tudo isso. Ele nos tirou do Egito, Ele fez maravilhas, Ele nos protegeu no deserto, colocou uma nuvem para que o sol não acabasse com a gente, colocou uma torre de fogo para que a noite não nos congelasse, nos deu maná, nos deu carne, nos deu água. Ele cuidou de nós em todo momento, foi por Ele que nós atravessamos o Rio Jordão, foi por Ele que nós conquistamos a terra prometida. Esse povo se lembrou de quem era o Deus. Quais são seus feitos? Deus é um Deus de maravilhas. Assim como Ele agiu no passado, Ele continua agindo hoje. Ele tem poder, Ele é soberano. A soberania e o poder de Deus não acabaram. Ele continua sabendo todas as coisas, Ele continua cuidando de todos nós. Precisamos entender que Deus é esse. Porque Josué briga com eles e fala assim:
você não vai servir ao Senhor, não. Você está dizendo que você quer servir ao Deus que fez tudo isso, mas você ainda não entendeu quem é o Senhor. Versículo 19 diz: Josué ao povo: não podereis servir ao Senhor. Por que é que eles não podem servir ao Senhor? Porque porquanto é Deus santo e zeloso. Se você reconhece quem é o seu Deus, você vai fazer igual Isaías fez. Quando viu a glória do Senhor, o Senhor assentado no alto e sublime trono, os querubins voando ao redor do trono, e voando com duas asas cobriam seu rosto, com duas asas cobriam seus pés. Por quê? Devido à santidade do Senhor. Eles, criaturas perfeitas, puras, sem pecado, eles não conseguiriam contemplar, porque a santidade do Senhor era tão grande, e eles mesmos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. No hebraico não existe o superlativo, por isso eles usam a repetição. Santo, santo seria dizer santíssimo. Eles talvez diriam: santíssimo é o Senhor dos exércitos. Mas os anjos ao voar não diziam santíssimo é o Senhor, eles diziam santo, santo, santo. Eles apelavam para o superlativo. Eles diziam: santissimamente santo, infinitamente santo é o Senhor dos exércitos. Essa maneira que Deus se apresenta, esse atributo de Deus, a santidade, é o único atributo que aparece com essa repetição. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus onipresente, onisciente, imanente, tudo sabe, está em todos os lugares, conhece todas as coisas. Tudo isso aparece no texto sagrado uma vez. Santo, santo, santo é o único atributo que aparece por 3 vezes. E você reconhece que o teu Deus é santo, santo, santo? O que é que Isaías faz quando tem essa visão? Ele cai por terra e começa a chorar. Ai de mim, porque eu vi a glória do Senhor, eu vi o Senhor, e eu sou o pecador, habito no meio de um povo pecador, e eu vi a glória do Senhor. E para nós, o que representa essa santidade? Como nós buscamos ser santos? Nos empenhamos? É difícil, meus irmãos. Toda vez que você busca leitura bíblica, entendimento da palavra de Deus, seu casamento está difícil, você ora, você busca a verdade bíblica e como que ela pode transformar o seu casamento. Pode ser que você encontre ainda mais dificuldade com o seu parceiro e que você já queira jogar fora. Então não vai adiantar de nada, estou aqui lendo a palavra de Deus, estou aqui tentando, estou aqui me empenhando e você não quer saber nada comigo. O que você quer? É a nossa primeira reação. Por quê? Porque nós buscamos o nosso benefício, buscamos a nossa vontade. Nós nos esquecemos que o Senhor é Deus santo, perfeito. Nós somos falhos. Então a falha não está em nosso Deus ou no nosso relacionamento em si. A falha muitas vezes está em nós, que não compreendemos a santidade de Deus. Servir a um Deus santo
quer um compromisso verdadeiro. Por quê? Porque você não pode servir a um Deus santo e servir a deuses estranhos. Você não pode se omitir. Você precisa mostrar quem você é. E quando você serve a um Deus que é santo, você vai encontrar pessoas que não buscam a santidade do Senhor e que vão querer acabar com a pregação do Evangelho. Se você é crente e não está sendo perseguido, você está sendo crente errado. Não é para ser crente chato, não. Mas você precisa mostrar na sua sociedade, no seu entorno, que você é crente. Então você trabalha numa empresa que está buscando, mudando aí, entrando na agenda woke, na agenda que a gente, de pensamentos deturpados e contrários ao que as Escrituras dizem. Você precisa se manifestar. Você não pode simplesmente se calar e aceitar o que eles têm a dizer, porque você precisa do salário. O dinheiro não é tudo. Deus é tudo. Você precisa entender isso. Você precisa ser corajoso. Josué falou lá Deus falou com Josué: ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Você acha que Josué iria não ser corajoso se tudo estivesse tranquilo? Precisa ser corajoso no momento da aflição. Do que Josué se espantaria? Talvez de um exército muito maior que o exército dele? O espanto faz parte do ser humano. Temos medos. Mas nós precisamos lembrar que o nosso Deus é muito maior que todas as coisas. E se Ele está conosco, quem será contra nós? Deus é um Deus santo. Entregue santidade ao Senhor. Em uma das reuniões de segunda-feira, que o pastor participa, eu também, todos os pastores e seminaristas participam na segunda-feira, a pastora Mauri contou uma história de como funciona o compromisso com o Senhor, a confissão de fé lá no Egito, na igreja do pastor Samé. Ele diz que ao terminar o culto, eles falam: então agora vocês entenderam o que é servir ao Senhor. Alguém vai querer servir ao Senhor? Alguém vai se comprometer com Jesus? Aí as pessoas se levantam. Aí ele fala: vocês que se levantaram, vão se assentar. Aí ele começa a contar algumas coisas. Você que se decidiu pelo Senhor, você sabe que o seu pai não vai mais te aceitar? Você sabe que a tua esposa vai deixar você? Você sabe que os seus filhos vão se virar contra você? Você sabe que você não vai poder matricular os seus filhos mais na escola? E você sabe que em qualquer momento um terrorista vai poder entrar na tua casa e estuprar a sua mulher e fazer o que quiser com a tua casa e colocar fogo na tua casa? Você está preparado para isso? Porque é isso o que fazem com aqueles que se decidem por Jesus. Aí ele fala novamente: podem se assentar aqueles que se decidiram por Jesus. Aí as pessoas se levantam novamente. Aí ele volta a sentar as pessoas. Vocês não entenderam. Servir ao Senhor quer dizer que você vai ser excluído da sociedade, você não vai mais poder frequentar nada, você vai ter dificuldades para comprar e vender o seu trabalho, a sua manufatura, o que você produz, ninguém vai querer comprar e você vai passar fome e as pessoas vão judiar de você, elas vão brigar com você, elas vão cuspir quando te encontrarem na rua e por aí vai. Começa a contar essas coisas. Quem vai se decidir por Jesus? Aí as pessoas valentes, que entendem o risco que estão correndo, se levantam. Ele faz isso 3 vezes. Aí eles recebem a pessoa na igreja. Mas é essa a realidade deles.
nós estamos muito longe disso. E por muito menos, nós nos calamos. Nosso Deus é um Deus santo. Nosso Deus requer toda a atenção, todo o cuidado. Qual é o fundamento de uma casa que serve ao Senhor? A casa que serve somente ao Senhor, adora somente ao Senhor. A casa que reconhece quem é o Senhor. E por último, a casa que se compromete com o Senhor. Versículo 21 diz: Então disse o povo a Josué: Não antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Sabemos de todas essas coisas. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus que não permite que louvemos outros deuses, nada disso. Então nós queremos nos comprometer com o Senhor. Essa resposta, antes serviremos ao Senhor, demonstra o senso de responsabilidade do povo diante da aliança. Mas fica a dúvida aqui: será que essa resposta foi uma resposta verdadeira? Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vemos que eles não continuaram servindo ao Senhor. Então nós temos que entender que esse compromisso não vai dar certo se for pela nossa força. Se eu chegar e disser, eu vou ser o melhor homem da teologia, eu vou buscar o ser de Deus, eu vou buscar pregar, eu vou me empenhar, eu quero servir melhor a igreja, porque Deus vai me abençoar. Não é pela nossa força, pela glória de Deus, pelo cuidado, pela graça de Deus que nós nos manteremos em pé. Se buscarmos a nossa glória, se buscarmos compromisso pela nossa força, esse compromisso será quebrado na primeira oportunidade. No nosso casamento, no nosso relacionamento com os filhos, se buscarmos comprometimento com Cristo e dizer, eu vou ser um pai diferente, eu vou ser um esposo diferente, e nós tirarmos Cristo da jogada, não vai dar certo. Não vai dar certo. Precisamos amar ao Senhor. Precisamos pedir, Senhor Deus, me dá forças. Senhor, eu sou falho. Eu sou nervoso, sou bravo, eu minto, eu sou fofoqueiro, eu não cumpro com as minhas palavras, tenho dificuldade nisso, tenho dificuldade naquilo. Mas o Senhor tem o poder de me transformar, porque o Senhor é Deus do impossível. O Senhor é o Deus que transforma, que refaz. Para um drogado, para alguém que se joga no vício, a palavra é a mesma. Ele não consegue sair do vício se não for por Jesus Cristo. Os remédios são outras drogas. Nós não podemos basear a nossa fé nos médicos, nem nada. Nossa fé precisa estar em Cristo Jesus. Quando nós estamos aqui na frente, nos comprometemos com o Senhor, fazemos a nossa pública profissão de fé, nós precisamos entender que a graça do Senhor é a que nos manterá de pé. E a igreja tem parte nisso. Para isso que serve a disciplina, meus irmãos. A disciplina, ela é a graça de Deus na vida da igreja. Ela pode ser aplicada a um membro, ela pode ser aplicada a um presbítero, a um líder, ao pastor. Quando a igreja é séria, ela entende que o comprometimento com o Senhor é maior do que o comprometimento com o pastor. Pela graça de Deus é que nossos pastores estão de pé, é que nós nos mantemos de pé. Mas quando acontece alguma coisa,
Nós precisamos entender que Deus está cuidando, continua soberano sobre todas as coisas, e o pastor sério irá se arrepender, irá entender a sua falha. Recentemente os irmãos viram algo parecido nas redes sociais, provavelmente. Comprometimento. Testemunho público. É por isso que é importante você fazer a sua profissão de fé. Eu não sei quantos aqui já são membros efetivos aqui da igreja, mas nós precisamos nos comprometer com o Senhor, ser batizados, passar por todo o processo da nova igreja, nova vida. Vós sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servir. Nesse momento, Josué faz um tratado judicial. Está mostrando aqui, isso aqui não é brincadeira não. Vocês querem servir, vocês precisam agir. O compromisso te leva a deitar fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinar o coração ao Senhor, Deus de Israel. Você quer um compromisso sério? Deite fora aquilo que te afasta de Deus. Deite fora. Não brinca com isso. Fuja. Não brinque com o pecado. Deixe o pecado do lado de fora. Vai embora da minha vida, da minha casa. Ore pela sua casa. Levanta suas mãos santas. Peça para o Senhor, príncipe da paz, trazer paz para a sua casa. A verdadeira fidelidade ao Senhor exige mais do que apenas palavras, mas um arrependimento prático, renúncia do pecado, inclinação sincera do coração ao Senhor. Deus se revela a nós por meio da sua palavra, mas perfeitamente Ele se revelou ainda na palavra, Jesus Cristo. No tempo oportuno, Jesus se desfez da sua glória, da sua divindade, da sua eternidade e passou a ser um ser finito. Finito, carne e osso, eterno, desde aquele então. Ele teve um ponto ele nasceu naquele momento em carne e osso. Está vivo para sempre. Por quê? Porque ele cumpriu o que lhe fora proposto. Ele não brincou aqui na terra, como vemos relatos de deuses de outras histórias, que descem do monte e fazem o que querem aqui na terra. Jesus se comprometeu com o plano de Deus. Jesus se humilhou não somente naquela cruz, mas já ao nascer, precisou da ajuda de Dona Maria e de seu José para continuar vivendo, trocar as fraldas, para levar alimento, para fugir para o Egito. Ele é Deus eterno. Como pode um Deus eterno precisar de um humano? Ele se humilhou. Se humilhou e no momento de mais dor, de maior sofrimento, momento em que ele foi flagelado, quando as pessoas riam dele e cuspiam na cara dele, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. No momento de maior dor, de maior angústia, ele prega a verdade do Evangelho, a vida para aqueles que creem em Cristo Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Comprometimento. Jesus Cristo veio aqui para mostrar-nos que a nossa casa pode ser alicerçada na rocha verdadeira, aquela que não se abala. Jesus Cristo nos mostra
que há uma adoração possível por meio do seu sacrifício. Jesus Cristo nos faz entender que devemos reconhecer quem é o Pai. Devemos entender os seus feitos maravilhosos, porque Ele é um Deus de misericórdia que salva o seu povo. Você foi salvo porque Deus assim o quis, porque Deus assim o fez. Jesus Cristo nos faz entender que o compromisso é necessário. E para concluir, meus irmãos, você precisa se lembrar que a raiz do nome Josué é a mesma do nome Jesus, que quer dizer Salvador. Se Josué fez com que o povo saísse do deserto e entrasse na terra prometida, Jesus, Salvador, fez com que o povo saísse da morte e entrasse na vida eterna. Saísse de uma vida de pecado e entrasse numa vida de plena paz e santo gozo em Jesus. Jesus Cristo, Salvador, usou homens durante a história para mostrar a sua glória. Hoje Ele quer te usar para que você seja luz na sua casa, para que você alimente os seus filhos com palavras verdadeiras, os seus netos, para que você se comprometa com eles de verdade.